A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Chegamos à última aula do bloco Mulheres Jovens e, para encerrar, recebemos Estela Balardim, vereadora de Caxias do Sul. Ela irá falar sobre as transformações que a juventude pode fazer na política. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Estela Balardim, eu sou vereadora aqui de Caxias do Sul. Eu tenho 21 anos, tenho 22 anos atualmente, fui eleita com 21 anos. Então, fui a vereadora mais jovem da história aqui da nossa cidade. E hoje eu tenho a responsabilidade de falar justamente sobre isso, sobre a capacidade que nós jovens temos de transformar a política. Então, para falar disso, a gente precisa contextualizar bastante coisas, assim. Eu acho que a gente começa a partir da Constituição que estabelece democracia. Eu acho que a gente parte disso, parte do princípio de podermos decidir quem serão os nossos representantes, tanto no âmbito institucional, tanto no município, no estado, no país. Mas isso, infelizmente, não garantiu uma paridade entre jovens, negros e negras e mulheres. Os números, eles nos mostram muito isso, né? Vou pegar aqui. Por exemplo, nas eleições municipais agora do ano de 2022, a gente teve apenas 7,2% de jovens eleitos. Então, a gente vê que ainda existe um desafio nesse sentido, que é o sentido básico da gente falar do que nos possibilita realizar as transformações que nós vamos estar abordando aqui na nossa conversa, né? Então, a gente tem um avanço em relação à questão das mulheres, a gente tem um avanço na questão de negros e negras, mas eu acho que ainda precisa ser muito debatido em relação à questão da juventude. Porque a juventude ocupando espaços, ela ocupa de uma forma transformadora por si só, pelo fato de que o jovem ele tem uma visão, nós temos uma visão, de olhar para a política com renovação, de ver a velha política, as velhas práticas, os velhos rostos e pensar que ela pode e deve ser diferente. Então, eu acho que parte daí a importância que o jovem tem de estar dentro desses espaços. Quero trazer alguns outros dados aqui, que eu acho que podem fundamentar bastante o nosso debate. Segundo o IPEA, 23% dos jovens estão desempregados. Os que não estão desempregados estão ocupando os espaços no mercado de trabalho de informalidade. Em 2021, os que mais perderam renda foram as pessoas de 15 a 19 anos. Com a pandemia, 43% dos estudantes já pensaram em largar os estudos. Então, a gente vê que sempre que algo está acontecendo com a economia, com a sociedade, o impacto da juventude vai ser muito direto. Então, para mim, uma das transformações principais é justamente fazer a roda girar ao contrário da retirada de direitos, girar ao contrário da retirada de renda, girar a favor do ingresso ao ensino superior e a permanência neste ensino superior. A juventude sempre esteve presente nessas lutas em prol da educação pública de qualidade, quando a gente fala das nossas escolas, de como que é o modelo de ensino atualmente e qual que é o modelo de ensino ideal para formar jovens pensantes, questionadores, que inclusive cada vez mais se sintam instigados a estarem nesses espaços. Então, se a gente tem uma educação que transforma, que nos molda a entender aquilo que está ao nosso redor, se questionar sobre aquilo, falar sobre aquilo, se posicionar sobre aquilo, faz com que a gente avance e muito. Então, a gente parte da educação básica. A educação básica, ela tem esse dever de criar esse sentimento de incômodo na juventude, que ele já é nosso.
ele já é intrínseco a nós, mas a gente precisa de meios que nos possibilitem ter mais capacidade de interpretar as conjunturas onde a gente está inserido, para que a gente, a partir disso, possa ver o que a gente vai fazer com essa conjuntura, quais que serão as nossas proposições, a nossa renovação, a nossa cara para todos os acontecimentos. Falando do ensino superior, a gente fala de um ponto bem crítico. A gente teve avanços, a gente teve um ingresso maior de jovens que puderam ter a oportunidade de se formar no ensino médio e já ingressar no ensino superior, mas isso, com o passar do tempo, vem diminuindo cada vez mais. Porque até mesmo aqueles que ingressam no ensino superior não conseguem se manter no ensino, devido à questão da baixa renda. Então, a gente consegue ver também que uma coisa está ligada à outra. Quando a gente não tem a oportunidade do primeiro emprego, quando a gente não tem os direitos garantidos, trabalha na informalidade, estar no ensino superior se torna um desafio ainda maior. Não estando no ensino superior, a gente não consegue ter a capacitação para estar ocupando melhores postos de trabalho, inclusive postos de chefia. Então, a gente vê que a situação da juventude atualmente é crítica, como a de todo o país. Mas eu acho que é importante a gente fazer esse recorte, né? E quando a gente fala de mulheres negras e jovens, a gente está falando de uma parcela da sociedade que está sendo ainda mais impactada. Eu me orgulho muito ser uma vereadora mulher, jovem e negra, mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das jovens com o meu perfil. Porque, infelizmente, a gente está inserida na realidade de estar à margem da sociedade. Estar colocadas como aquelas que são desacreditadas, como aquelas que devem estar sempre condicionadas ao papel do cuidado, devem estar condicionadas, inclusive, ao papel do lar. A gente vê cada vez mais isso sendo dito, né? Que a gente deve ser bela, recatada do lar. Então, a gente cresce em ambientes que falam isso para nós. Então, a gente conversando com várias meninas jovens, mulheres jovens, a gente vê que ainda se precisa avançar muito nessa questão estruturante mesmo da sociedade. Porque é sempre que a gente fala de alguma dessas questões, a gente não pode deixar a outra de lado. Porque não ter fatores de privilégio significa que a gente vai estar ainda mais precarizada, que os nossos corpos estarão ainda mais expostos de diversas formas. Dentro disso, a gente também olha para a questão da juventude negra, que vem sendo extremamente atacada, extremamente morta, porque a juventude está colocada na pasta de segurança pública. A gente deixou de ser debatido enquanto política pública social e passou a ser debatido como um problema, uma questão de segurança pública. Mas eu acredito, e ocupo o espaço que eu ocupo por acreditar, mas principalmente porque eu já vi que diversos outros jovens tiveram essa capacidade, ocupando espaços dentro dos congressos estudantis, ocupando espaços dentro dos grêmios estudantis, ocupando espaços dentro da política, espaços de decisão dentro dos partidos políticos, dos movimentos sociais. Então, o jovem, ele, quando tem a oportunidade e é condicionado a ter a capacidade de estar refletindo e transformando o seu meio, muda muito. Muda porque vive essa realidade de marginalização. A gente sabe o que não é ter direito à cidade. Eu acredito que a gente pode fazer com que tenha. A gente falar que a cidade também é nossa, que o espaço público também é um espaço para a juventude, que o espaço público necessita ter atrações para a juventude, a gente transforma, a gente muda, a gente evolui. A gente também evolui quando a gente fala de uma saúde voltada para a juventude, que nos fale sobre as nossas primeiras relações, que nos fale sobre a saúde LGBTQIA+, que nos fale sobre a saúde ginecológica,
muitas vezes nós não temos a oportunidade de aprender dentro das nossas famílias. Então, a gente precisa do fortalecimento de todas essas políticas públicas. E o jovem está inserido nesses fortalecimentos. Está inserido no fortalecimento da política pública do SUS, do SUAS, está inserido na política pública do direito à cidade, da segurança pública. Por mais que a gente concorde que essa não é a nossa pasta, que a gente não deve estar aí, a gente tem que debater segurança pública. Porque a gente precisa olhar como que essa segurança está acontecendo, como ela acontece principalmente dentro das nossas periferias, como ela acontece com os jovens que estão em situação econômica mais baixa. Quem são esses jovens, como eles são tratados e como eles devem ser tratados. E sempre que eu vejo um jovem ocupando algum espaço, assim, o que dá é esperança, é essa certeza de que sim, a gente pode conseguir mudar, porque a gente entra lá sempre muito desacreditado, a gente entra nos espaços já com um crédito muito abaixo, porque a gente é incapaz, porque a gente é muito novo, porque a gente não sabe das coisas, mas o que faz com que a gente aprenda ainda mais, com que a gente queira saber ainda mais sobre os debates que a gente vai fazer. Então, a capacidade que um jovem pode desenvolver e querendo estar nos espaços é gigantesca. E eu acho que é um pouco disso que a gente tem que ter para nós, de que tudo impacta na juventude, de que não só falar das universidades, da educação, da segurança pública, do direito à cidade, ele é só nosso, tudo é nosso. Porque nós também estamos construindo, ou devemos construir, a sociedade que nossos filhos irão morar, que nós iremos morar quando a gente não for mais jovem, que nós iremos passar a nossa velhice. Então, a gente tem que pensar no transporte público, a gente tem que pensar nas capacidades de emprego e renda, e eu acredito que sim, que o jovem que tem esse pensar fora da bolha, tem esse pensar diferente sobre as questões que nos cercam, que acontecem, transforma a política, que por consequência transforma a vida. Se a gente pegar a ideia de que nos parlamentos nós temos um homem branco, hétero, velho, a gente só de imaginar, e vou me usar como exemplo, e espero não estar sendo muito pretensiosa, mas de pegar um perfil como o meu, que foge desse padrão, foge dessa política tradicional, a gente já está transformando. A gente já está sendo um corpo estranho dentro daquele espaço. Só que ser um corpo estranho dentro de um espaço não é de todo mal. Porque estando lá, a gente traz o debate. Um debate que não necessariamente a gente precisa falar. Ele já está estampado em nós. A gente, quando está no local, já está estampado em nós, que somos jovens ocupando espaços. Isso faz com que mais jovens tenham a vontade e a crença de que podem ocupar. Mas, para além da institucionalidade, eu acho que a juventude ela também tem um papel transformador nos movimentos sociais e estudantis. Eu acho que a juventude ela tem uma garra, ela tem uma energia, justamente porque os companheiros que nos antecedem já lutaram anos para que a gente possa estar aqui. Então, essa garra, essa energia da juventude pulsa os movimentos sociais, faz com que eles ajam em diversas esferas, de diversas maneiras. Então, a gente vê diversas conquistas, por exemplo, da união da UNE e da UBS, realizada por estudantes, por jovens. A gente fala dos 10% do pré-sal para a educação, a gente fala dos diretas já, quando a gente volta lá atrás, na época do golpe. A gente fala do movimento Sem Terra, que também tem participação da juventude. A gente fala dos movimentos indígenas, dos movimentos e coletivos de mulheres, que estão cada vez mais tendo essa renovação, tendo essa cara nova, tendo esse pensar diferente. E esse pensar diferente, ele é o que faz com que as coisas se transformem.
Porque se a gente fica pensando sempre da mesma forma, da mesma maneira, e não busca um jeito de ir lá e fazer diferente aquilo, a gente continua na mesma roda, no mesmo ciclo. E para mim, e eu posso inclusive talvez estar sonhando alto demais, mas eu acho que o jovem ele rompe esse ciclo. Porque a gente, querendo ou não, cresce, se desenvolve, nasce numa outra sociedade. A gente é privilegiado, sim, por hoje em dia poder estar aqui, por exemplo, ministrando, por mim poder estar aqui, por exemplo, ministrando essa aula. Eu poder estar aqui falando sobre isso já quebra esse ciclo. Eu acho que é justamente nesse sentido que a gente tem que ter cada vez mais força, né? A juventude, além de tudo, ela é sinônimo de diversidade, de pluralidade de rostos, de cores, de sabores. A juventude, ela tem essa irreverência, ela tem essa árdua tarefa de modificar a estrutura social, mas eu acho que a gente não pode desistir. A gente tem que saber que os desafios são muitos, são enormes, mas que sim, passa pelas nossas mãos. Passa pela mão de uma jovem mulher negra mudar a sociedade. E a gente precisa cada vez mais que isso seja dito, para que cada vez mais esse número de 7,2% aumente, para que mais jovens ocupem espaços de decisão dentro dos movimentos sociais, para que mais jovens ocupem espaços dentro das institucionalidades, para que as decisões também sejam nossas e que a gente possa decidir sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas, sobre as nossas necessidades. Então, um pouquinho disso que eu queria deixar aqui para vocês hoje, que a gente pudesse refletir na importância de aumentar o espaço para a juventude, porque a juventude transforma com a sua diversidade, com a sua felicidade, com o seu esperançar, transforma de forma afetiva, transforma de forma pensante, de forma crítica e inovadora. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Beijo. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Olá, eu sou a Gabriela Araújo, eu sou advogada e professora universitária, e na aula de hoje nós vamos conversar sobre as políticas afirmativas e as cotas de gênero existentes no país para incluir mais mulheres na política. Vamos fazer aqui primeiro uma recordação, um histórico, uma memória de como as mulheres começaram a participar da vida pública no Brasil com muito atraso com relação aos homens. Se a gente considerar que lá, desde a época de 1532, por aí, houve as primeiras eleições municipais em São Vicente, aqui no Brasil, e que as mulheres já ficaram excluídas desse espaço de decisão, de poder, dessas eleições, e aí isso se espalhou por todos os municípios, mesmo na época do Império, havia formas de eleição, de administração locais, né, e as mulheres nunca participavam desses espaços. Depois, com a primeira Constituição da República também, as mulheres não estavam ali incluídas, não podiam votar, os homens já votavam com a primeira Constituição da República, em 1891, as mulheres ficaram excluídas, e somente em 1932, o primeiro Código Eleitoral, ali, sob a gestão de Getúlio Vargas, é que as mulheres conquistaram seus direitos políticos, as mulheres brasileiras. Nós não estamos muito atrasadas com relação ao resto do mundo ocidental, porque essa onda, né, de conquista de direitos políticos das mulheres, essa onda feminista, ela veio aí realmente nas primeiras décadas do século XX. Na França, por exemplo, as mulheres conquistaram os seus direitos políticos apenas em 1945, então isso não significa que o Brasil está atrasado com relação aos outros países do Ocidente. Infelizmente, né, o machismo, ele é mundial, né, é uma questão internacional. Mas, enfim, então, em 1932, as mulheres começaram a poder votar e serem votadas com o código, mas nessa época, então, o direito ao voto era facultativo para as mulheres e para os homens obrigatório, ou seja, existia ainda uma desigualdade, porque as mulheres já vinham aí numa tradição
machista, patriarcal, de não poderem participar da vida pública, e quando o direito ao voto era facultativo, elas não se sentiam estimuladas a irem às urnas, até mesmo por pressões familiares e pelas tradições ali, costumes da época. Então, foi só apenas com a Constituição de 46 que as mulheres, de fato, conquistaram direitos políticos, pelo menos na letra da lei, né, iguais aos homens, porque tanto homens e mulheres passaram a ser obrigados a votar a partir de 46. Até então, de 32 a 46, para as mulheres era facultativo, para os homens era obrigatório. E considerando que os homens já participavam da vida pública desde muito tempo antes. Bom, enfim, por que eu estou contando toda essa história, né? Porque existe uma grande desigualdade de gênero hoje nos espaços de poder que se explica, né, por esse histórico de exclusão das mulheres da vida política, exclusão legal, jurídica das mulheres da vida política por milênios, por séculos, deliberadamente, né? Então, elas foram, por lei, proibidas de votar, né? E esse delay, essa diferença com que elas começaram a participar da vida pública faz com que elas não consigam, de fato, competir de forma igualitária com os homens esses espaços, porque o machismo se estruturou nas instituições, na sociedade, né, e isso que eu estou falando não é nada exagerado, porque a história mostra isso, né? Então, a história mostra, olha, nós estávamos proibidos de votar até 1932, e os homens, eles tinham esse poder, né? Eles gozavam de privilégios com relação à metade da população mundial, a metade da população brasileira. Vamos pensar, hoje, as mulheres são quase 53% do eleitorado apto a votar. Se a gente for fazer um recorte de raça, as mulheres negras são o maior grupo apto a votar no país, elas são 27%, né, do eleitorado. E o que acontece? Se a gente olha o corpo social e olha o parlamento, a gente vê que na Câmara Federal, considerando o resultado das eleições de 2018, né, a gente só tem 2,5% de mulheres negras. De 513 assentos na Câmara Federal, apenas 13 são ocupados por mulheres negras, né? São 15% de mulheres ao todo ocupando os assentos na Câmara Federal. É uma desigualdade que a gente percebe que, apesar da conquista do direito ao voto em 1932, apesar da Constituição Federal sedimentar que homens e mulheres são iguais em direitos, né, no gozo dos seus direitos políticos, dos seus direitos civis e políticos, apesar de tudo isso, na prática existem barreiras visíveis e invisíveis que impedem o acesso a esses espaços. Vamos lembrar também que a Constituição brasileira, essa Constituição cidadã, que a gente tanto se orgulha de dizer, tão rica em direitos fundamentais, ela foi construída por um corpo, por uma Assembleia Constituinte majoritariamente masculina e branca, né? Eram, se eu não me engano, 559 deputados constituintes, mas apenas 26 eram mulheres. Se você olhar o quadro da Assembleia Constituinte de 88 e olhar o quadro da posse da Câmara Federal, do Congresso Nacional, em 2018, você vai perceber que pouca coisa mudou. Então, por conta disso, existem algumas leis no Brasil, e seguindo também a tendência mundial, que garantem aí políticas afirmativas, cotas afirmativas para combater essa desigualdade, para que a gente possa finalmente gozar de uma democracia paritária e mais saudável, né? Uma democracia em que essa diversidade de pessoas e de pensamentos e de perspectivas sociais existente no nosso país se reflita também ali nos espaços de poder e de deliberação e de construção do nosso país. Então, a gente tem a primeira lei que a gente tem, a mais importante, né, que a gente tem até hoje, é a Lei 9.504 de 97, que garante que pelo menos 30% das candidaturas que são apresentadas, né, para o Poder Legislativo, então os partidos são obrigados a apresentar uma chapa de candidatos para o Poder Legislativo e pelo menos 30% dessa chapa tem que ser composta por mulheres. A lei fala que tem que ser no mínimo 30% e no máximo 70% de cada sexo, é isso que diz o texto da lei. Mas a resolução do TSE, ela entende que a palavra sexo deve ser substituída por gênero, então, para que a gente também garanta que esses 30% mínimos sejam destinados às mulheres transgênero e travestis. Então, o TSE, né, a jurisprudência,
já corrigiu essa discrepância, porque a redação da lei fala em sexo, não fala em gênero. Enfim, existe esse pequeno porém na redação da lei, mas que foi corrigido por jurisprudência. Outra coisa, outra política afirmativa que a gente tem no país é a garantia da Lei 9.096 de 95, que é a lei dos partidos políticos, que pelo menos 5% de tudo que o partido recebe de fundo partidário seja destinado para que as secretarias de mulheres, né, secretarias nacionais de mulheres dos partidos, possam criar e manter programas de difusão e de incentivo à participação de mulheres na política. Então, a lei, eu até preciso pegar aqui o texto da lei, que eu acho importante ler para vocês, para que vocês vejam como que fala, como que essa garantia está no texto da lei, porque eu quero comentar também, deixa eu ver se eu encontro aqui nas minhas anotações, eu quero comentar também com vocês que houve uma emenda constitucional depois da lei, que a lei 9.096 de 95 diz o seguinte: na criação, os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria, presidido pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme o percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado um mínimo de 5% do total. Essa redação da lei, ela garante que, ordinariamente, no dia a dia dos partidos políticos, eles destinem recursos para a Secretaria de Mulheres e para que elas possam ali estimular a participação de mulheres na política no dia a dia, para estimular a democracia intrapartidária, fora do período eleitoral, né? No período eleitoral, existem cotas de financiamento específicas para as eleições, mas fora do período eleitoral teria essa garantia para a Secretaria de Mulheres. Veio então, gente, aí eu já vou dar um pulo no tempo, vou falar de uma legislação mais recente, veio então a emenda constitucional 117 de 2022, que ela contemplou essa garantia dos 5% de recursos do fundo partidário para as mulheres, mas ela não menciona a Secretaria de Mulheres, então fica aqui até uma atenção. Eu acho que a lei, ela regulamenta a Constituição, embora tenha o artigo da Constituição tenha vindo antes, né, tenha vindo depois, desculpa, a lei veio antes, o artigo veio depois, mas acho que a lei continua regulamentando a Constituição. E a Constituição diz o seguinte agora, com essa alteração da emenda constitucional, no artigo 17 da Constituição Federal, parágrafo 7º, fica constando o seguinte: os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Aqui, na Constituição, ficou omitido o termo, a questão sobre a destinação dos recursos às secretarias de mulheres. Fica aqui um alerta para a gente também, para que a gente tome cuidado para que isso não seja uma desculpa para que os partidos passem a esvaziar a Secretaria de Mulheres, os poderes da Secretaria de Mulheres, sob o argumento de que a Constituição não teria dito nada. A gente vai bater na tecla de que a lei regulamenta a Constituição, que a Constituição, a alteração da Constituição recepcionou o dispositivo da lei eleitoral. Mas imagino que isso vai ter aí algum tipo de discussão no Poder Judiciário, enfim, vai ser objeto de polêmica esse dispositivo constitucional que veio depois da lei. A lei, ela garante mais direitos para as mulheres do que está escrito na Constituição. A Constituição está um pouco resumida, digamos assim. Mas, além disso, então, a gente tem essas duas leis, né, que garantem reserva de candidaturas, que garantem também os 5% para as mulheres no dia a dia, lá do fundo partidário, e temos também a jurisprudência do STF, do TSE, que garantiu desde 2018 que pelo menos 30% dos recursos que fossem investidos pelos partidos políticos nas eleições, tanto de fundo partidário como de fundo especial de financiamento de campanha, fossem destinados às candidaturas de mulheres, né? Então, em 2018, veio essa jurisprudência dizendo, olha, já que vocês têm que ter pelo menos 30% de mulheres candidatas, então, pelo menos 30% dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha que forem aplicados em eleições têm que ser destinados às candidaturas de mulheres. E se vocês tiverem um percentual maior de mulheres candidatas,
esses recursos também têm que ser proporcionalmente elevados, destinados às candidaturas femininas. Isso também se aplicou para a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, né? Então, olha, a gente precisa ter visibilidade para as mulheres, tanto a STF como o TSE, em decisões conjuntas ali, quase ao mesmo tempo, decidiram que pelo menos 30% dos recursos ali, dos recursos seriam destinados às candidaturas femininas, e também que pelo menos 30% do tempo no rádio e na TV, de visibilidade do tempo de propaganda no rádio e da TV, fosse proporcionado às candidaturas de mulheres e elevado na proporção da sua apresentação. Em 2020, o TSE, respondendo a uma consulta da deputada Benedita da Silva, decidiu também aplicar as cotas raciais nessa divisão de recursos públicos de campanha e de exposição na propaganda eleitoral gratuita, dizendo o seguinte, olha, além de se atender no mínimo 30% de recursos de visibilidade para as candidaturas femininas, a gente tem que ter uma distribuição para as candidaturas de pessoas negras. Então, você faz primeiro a divisão de gênero e depois você faz a divisão racial. Então, da proporção lá que é destinada às mulheres, tem que ver quantas mulheres negras são candidatos, qual é o percentual de mulheres negras candidatas e destinar o mesmo percentual para as mulheres negras candidatas. E na parte que vai ser destinada aos homens, tem que ver qual o percentual de homens negros candidatos dentro daquele bloco e destinar os recursos e o espaço na propaganda também para os homens negros candidatos. O que diz o TSE? Os recursos públicos do fundo partidário, do FEFEC e o tempo de rádio e TV destinados às candidaturas de mulheres, pela aplicação das decisões judiciais do STF na DI 5617 do TSE na consulta 060025 de 18, devem ser repartidos entre mulheres negras e brancas na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. E esses mesmos recursos devem ser destinados ao custeio das candidaturas de homens negros na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. Então, aí foi adicionado em 2020 também o critério racial na distribuição desses fundos. E aí, gente, essa mesma emenda constitucional 117 de 2022 também incluiu a cota de financiamento de gênero dentro do corpo da Constituição Federal, acrescentando o parágrafo 8º ao artigo 17 da Constituição Federal, que diz o seguinte, né? Então, voltando agora, olha, a emenda constitucional 117 pegou o que tinha na jurisprudência já solidificado e acrescentou um pedaço do que diz a jurisprudência, não contemplou tudo o que diz a jurisprudência, mas acrescentou um pedaço, dizendo o seguinte, no parágrafo 8º, o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Fica aqui uma crítica porque eles deixaram de contemplar as cotas raciais que já tinham sido pensadas pela jurisprudência, já tinham sido implementadas pela jurisprudência do TSE desde 2020. Então, a emenda constitucional, ela só fala das cotas de financiamento por gênero, mas se omite com relação às cotas raciais. E, por fim, que o nosso tempo é muito curto, eu queria comentar com vocês também a emenda constitucional número 111 de 2021, que trouxe mais uma política afirmativa que pode ser importante nessas eleições. Vocês sabem que os critérios para distribuição de fundo partidário, eles se baseiam muito, desses fundos públicos que os partidos recebem, eles se baseiam muito também no número de votos recebidos pelas legendas nas eleições e no número de deputados eleitos. Então, isso vai contar para que se faça a divisão lá do montante do quinhão de fundo partidário que os partidos vão receber nos próximos anos, quanto que cada partido vai ter, qual é o quinhão de cada partido, de acordo com o apoiamento que eles tiveram nas eleições gerais. Então, o que a emenda constitucional 111 de 2021 trouxe? Aí eu vou ler aqui, né? Estabelece esse artigo 2º que, para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara Federal nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Então, isso quer dizer que
os partidos vão se sentir estimulados a de fato, investir nas suas candidaturas de mulheres e de pessoas negras, porque os votos por elas recebidos vão ser contados em dobro. Então, a política afirmativa que a gente vai ver o resultado a partir dessas eleições de 2022. E é isso, acho que o nosso tempo está acabando e espero que a gente possa continuar aí nesse debate na próxima aula. Obrigada e até mais. Esta semana conversamos sobre mulheres jovens na política. Amanhã nos reuniremos em uma roda de conversa para aprofundar ainda mais este tema. Convide as companheiras. Todas as aulas estão disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.